engenheiro do Mackenzie, curte rock and roll, joga bola, torce pro Corinthians e nos últimos anos um dos caras mais queridos do mercado de offset do Brasil. Hoje a gente vai conversar com Paulo Faria. Boa, Paulo. A partido corintiano hoje não é um bom dia, mas... Só para contextualizar, legal. Estamos gravando após a eliminação da Copa do Brasil. Né? É, só para datar, né? Porque amanhã, semana que vem pode mudar o clima. Exatamente. Paulo, obrigado. Para nós é um prazer estar podendo bater esse papo contigo. E eu tenho certeza aí que muita gente lhe conhece a Koenig, mas tem muitas coisas aí que eu tenho certeza que podemos explorar aí que a galera às vezes não sabe, ou sabe um pouquinho, enfim, essa vai ser a oportunidade. Antes de começarmos, eu não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores que estão aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado a todos vocês que confiam e acreditam no Print Cash. E Paulo, antes de começar a bater um papo sobre o mercado, Koenig, mas fala um pouquinho como que o Paulo entrou no mercado, como começou um pouquinho da trajetória aí, só para dar uma contextualizada. Faz tempo, hein? Faz tempo. Eu, como o Robson falou, eu fiz mecânica, né? E eu era como é que eu vou dizer, um engenheiro mecânico ordinário, assim, mediano. Eu nunca fui um cara brilhante na engenharia. E eu sempre gostei muito mais de marketing e vendas. Era da turma do fundão? Era da turma do fundão, do Mackenzie. E numa época que eu estava decidindo o que eu ia fazer, eu tinha me formado e eu vi um anúncio de uma empresa chamada Gutenberg e me candidatei a uma vaga lá. E aí entra uma figura na minha vida que é bem conhecida no mercado de muitos, que é o Luiz Metzler. Né? Sim. Então o seu Metzler fez uma pré-seleção e a gente foi fazer aqueles processos de dinâmica de grupo, que hoje acho que nem tem mais isso, né? Botar todos os candidatos numa sala lá tal, e você mostrar o quanto você hoje muitas vezes recebem um currículo e falam, vem trabalhar, né? Não tem nada. E aí, nessa dinâmica de grupo, aconteceu uma coisa surreal, que você tinha que ir lá apresentar um produto na frente de todo mundo e desenvolver a oratória ali na frente de todo mundo e tal. E aconteceu que nesse grupo de engenheiros lá, um ou dois acabaram brigando na dinâmica de grupo, né? Não brigando feio, mas uma discussãozinha mais acalorada, sabe? E eu tava entre esses dois caras que discutiram na dinâmica de grupo. E aí aquelas coisas do Metzler, que era um gênio, assim, né? As psicólogas ficaram chocadas, mas ele pegou naquilo ele achou que ali tinha uma energia, uma casca que era necessária para trabalhar na rua, em vendas de máquinas gráficas, né? E ele me selecionou. E selecionou também o que brigou comigo. Entramos os dois. E daí em diante eu segui a vida nessa empresa, né? Participei da Drupa. Ele também me convenceu a participar da Drupa de 95. Eu falei que faz tempo. Sim. E também é uma história bem interessante, porque a gente foi em 5 caras, esses 5 engenheiros recém-contratados, num trailer, morando dentro de um trailer 15 dias, trabalhando na feira. E a gente pagou para ir, porque a empresa na época não podia pagar, né? E a gente queria ir. Então a gente deu um jeito de financiar a passagem e morou nesse trailer, trabalhando na feira. Tipo, quem quer dar um jeito, né? E foi uma experiência, assim, a mais importante para mim, que definiu minha vida, porque a Drupa, quando eu entrei, eu não tinha muita ideia do que era o ramo gráfico, né? Eu não tive a sorte de fazer o Senai, eu costumo dizer isso, né? Porque o Senai, como vocês são de lá, né? É uma maravilha, né? Eu não tive essa oportunidade de ter essa formação técnica, né? E a feira foi um encanto, né? Foi o que me fez... Eu falei, isso aqui é legal, eu quero isso aqui. Que bacana. Foi mais ou menos assim. 5, Paulo. 5. 2, 3 já é apertado, Paulo. 5, cara... Eu não vou nem falar, não vou entrar na parte escatológica das condições do motorhome no final da feira, porque estava realmente feio o negócio. E você trabalhava de terno, gravata, todo dia, e todo mundo tomando banho naquele banheirinho de trailer, né?
Mas eu lembro disso com um carinho enorme hoje, né? A Drupa tem esse canto, né? Então o seu mestre, ele realmente te escolheu pela casca, né? Porque, inclusive, você precisa ter casca para encarar 20 dias. A feira foi o mais fácil, né? O duro foi depois visitar todo mundo. Porque era uma época que não tinha, você visitava os clientes eu estou falando de uma época de transição quase da tipografia para o offset. Então a missão ali era, olha que engraçado, era você convencer esses clientes, uma boa parte que tinha tipografia, a comprar a sua primeira offset. 1/4 de folha, né? E esses caras, eu visitava eles na Bresser, ali, eu visitava os caras pelo barulho, né? Você ia andando com a malinha, você ouvia o... leque. É isso mesmo. Então você achava as gráficas, não tinha nem placa na gráfica, e você visitava todos eles ali. Era corrido o negócio. Tinha que ter resistência física e psicológica para o trabalho. Não era um trabalho... Eu respeito muito, né, quem está o vendedor em geral, né? Por conta disso, né? Não é uma profissão fácil, né? Vocês sabem. Sim, a gente que vende o Robson Software, né, produtos, acho que máquina é um tanto quanto, lógico, é um ciclo muito mais longo, né? E acredito eu que ninguém liga lá e fala, tô querendo uma máquina. Não. É tudo na base de projetos, enfim. Então, imagino que a dificuldade ela é muito maior, justamente para fazer o gráfico na época ali da tipografia com uma offset e hoje ter um incremento, uma melhora de produtividade, entre outras coisas. Enfim, são desafios que você vai abordar um pouquinho pra gente. Você apresentou o Paulo, mas não falou hoje o que o Paulo faz, o que ele é, da Koenig Bauer, óbvio. Mas... A ideia era chegar lá gradativamente. Paulo, eu não quero atropelar, mas você revolucionou. Vamos deixar... Quer abordar agora? Já com vocês aqui, a gente vai e volta, não tem problema. Então, cara, você revolucionou a marca Koenig Bauer aqui no Brasil. Dá para dizer que ela é antes e depois de você. Quem está no mercado e quem analisa, olhando de fora, tá? Sim. É isso. Era uma marca pouco querida. Sim. E hoje ela é super querida. A gente ouve o tempo todo. As pessoas contam histórias, né? A gente visita, tem a oportunidade de conversar com empresários. Então é surpreendente o que você protagonizou, vem protagonizando dentro da Koenig Bauer. Acho que é o maior desafio que você já teve. Sem dúvida. Sem dúvida. Assim, a marca, ela é uma marca... A empresa tem 207 anos, né? Eu assumi quando ela fez 200 anos, né? E em 2017 que eu comecei a liderar, né? O produto sempre foi espetacular, assim, sempre foi uma máquina de altíssimo nível, com um portfólio muito grande, né? Então a Koenig Bauer, ela tem, depois a gente vai entrar nisso, acho, depois com calma, Robert, mas assim, a gama é muito vasta. Aqui a gente é mais conhecido pelo offset, né? Pelas máquinas offset. Sim. O primeiro desafio foi o seguinte, quando eu assumi a KBA, mudou de nome para Koenig Bauer, né? Então... para vocês terem uma ideia, na Expo Print de 2018, a gente botou a máquina na feira, instalou a máquina, os clientes não reconheciam, eles olhavam Koenig Bauer, eles não sabiam que era KBA. Então o primeiro desafio meu foi como fazer a marca ser conhecida, porque os clientes conheciam como KBA e mudou tudo. Né? Então Sim. É como se você tem um nome muito forte e muda para outra coisa e isso foi um desafio, acho que para a empresa no mundo inteiro, né? Reposicionar. A propósito, o nome Koenig Bauer voltou, era o primeiro nome da empresa e aos 200 anos a empresa decidiu homenagear os dois fundadores, né? O Sr. Koenig e o Sr. Bauer. Legal. Tá? Então, o começo foi isso, foi reposicionar, fazer a marca ser conhecida e o produto, como eu falei, já era muito bom, mas faltava, eu sempre comento isso, assim, a primeira máquina você pode ter vendedores habilidosos, você conhece o produto, você conhece o mercado, você consegue vender. Mas a segunda você não vende se você não tiver serviços, né? Então, para mim, o principal objetivo foi estruturar a operação de serviços no Brasil. Assistência técnica e peças. Porque todo o resto é muito encantador, o marketing é legal, o produto é lindo,
mas os clientes que a gente tem hoje, eles não nos permitem parar um dia. Né? Eles têm contratos, a boa parte são clientes de produtores de embalagens de médio e alto volume, e eles não podem ter problemas, né? Eles não podem ficar na mão. Então, eu acho que essa foi a primeira tarefa minha. Nesse sentido, eu acho que a gente fez um bom trabalho aqui. Depois, eu acho que foi muita sorte, para falar a verdade para vocês. Assim, eu acho que eu sempre tive muita sorte de orbitar em torno de pessoas talentosas. Assim. Isso é sorte mesmo. Então, a minha equipe, eu tenho um orgulho deles que não cabe em mim. Assim. Tanto o pessoal de vendas que eu trouxe, os caras que eu trouxe de vendas não eram caras tradicionais, sabe, vendedor raiz de máquina offset, porque a princípio não, tem que ser um cara. Eu pensei ao contrário nisso, eu achava que o modelo estava cansado. Os clientes, eles esperam outra coisa hoje, eles esperam outro tipo de vendedor. Então, os caras que eu tenho já foram impressores, eles sabem o que eles estão falando de impressão para o cliente, eles sabem responder perguntas que eu não consigo responder, ou não conseguiria responder. Né? Eles conhecem de pré-impressão também, conhecem digital. Então, eu acho que foi uma combinação de uma boa equipe técnica, uma boa equipe de suporte de vendas, e eu tento ser o mais simples possível na abordagem de mercado. Assim. Tipo, para mim, assim, o que importa para o meu cliente, o que importa para ele produzir mais. Se isso tem valor, eu vou para cima disso. Se não tem, eu não me desgasto com... ou não tento não gastar energia com coisas que não agregam para quem paga meu salário. É simples para mim isso, entendeu? Que bacana, cara. O processo do cliente é mais importante do que o nosso. Não, total. Teve uma época que vocês sabem bem, né, que vocês trabalham em fornecedores, né, assim, teve um período que os fornecedores eram muito... a gente sabe o que fazer, né, para você. Cliente, a gente sabe como conduzir você nessa tecnologia. Não, agora vai ser digital, agora vai ser... Né, a gente tinha uma mania de querer dar aula para cliente, né? E com o tempo você aprende que você não dá aula para ninguém. No máximo você consegue ajudar o cliente. E como eu nunca tive uma gráfica, eu costumo dizer que eu também não tenho coragem para isso. Porque né, a gente sabe que é uma vida... o meu negócio é angustiante, mas a gráfica é muito mais angustiante. Sim. Né, a gente acompanha as famílias que... Toda essa história, eu estou já há 30 anos, então eu vi famílias, né, gerações, sucessões. É um negócio para poucos, assim, é um negócio muito duro, que um pequeno erro pode causar um dano, né, enorme. Uma máquina errada, você pode quebrar um cara com uma configuração errada. Então você tem uma responsabilidade enorme e eu acho que a gente tenta ser o máximo humilde em tentar ajudar e aprender junto com as gráficas, porque não é uma vida tranquila, né? Paulo, quando o gráfico, ele erra na contratação de um serviço, de um produto, obviamente que tem ali uns gastos, tem agora errar numa questão de uma máquina, aí... Pode ser fatal. Pode ser fatal, com certeza. Você comentou da sorte, né? Eu acredito que sim, que todos nós tenhamos sorte, mas desde que esteja... a sorte acompanha aqueles que estão literalmente trabalhando, né? Uhum. Literalmente ali na trincheira, né, Robson? E formar a equipe, a visão que você teve, né, na minha opinião, não é sorte, é você realmente ter um processo bem estruturado de selecionar pessoas que já tinham ali um know-how do mercado, não necessariamente de vendas de máquina, mas nesse perfil, né, de conhecer equipamento, de conhecer produto, de conhecer impressão. E aí, obviamente, a sorte vai nos acompanhando. Eu tenho certeza que, além da sorte, é muito mérito, não tenho dúvida disso. Obrigado. E tu comentou que a Koenig é muito conhecer a parte de impressão. Ela até ganhou, por favor, me fale o ano que eu não vou lembrar, um prêmio de melhor design de equipamento, certo? Sim, Uns 2 anos atrás, talvez. Quando a empresa lançou essa geração preta, né, essas máquinas agora Black Piano, a gente ganhou existe um prêmio chamado Red Dot, que é um prêmio de design da indústria alemã em geral. Então não é só máquina gráfica, é design como um todo, de máquinas em geral. E essa máquina ganhou não só pela estética, que é importante, né? A gente sabe que é importante, mas por todo o conceito de ergonomia da máquina, como você acessa os comandos,
Eles contam, por exemplo, quantos passos o impressor tem que dar para fazer uma função, para fazer um comando e voltar para o alimentador, ou todo esse tipo de coisa. O alemão gosta de estudar isso, né? Ergonomia, se ele tem que se abaixar ou levantar, a altura dos painéis. Então, essa máquina foi toda pensada para isso, né? Para produtividade, ergonomia e o design também. Eu devo dizer que ela é uma coisa diferente. É linda. Assim, os clientes, ela encanta, assim, né? Quando você bate o olho, Sim. você fala, é um negócio mais forte, né? O design é mais forte, né? A sim, função do design é essa, né? É mais forte do que o racional, né? Mas eu acho que ganhou esse prêmio muito por conta de toda a eficiência que está em volta contexto. Da máquina. Isso foi em 22? Isso foi em 2000 se eu não estou enganado, foi 2021. 21. 3 anos. Que foi quando saíram as primeiras, né? Mas é um motivo de orgulho para a gente. Com certeza. E aí, fora o que você perguntou aí de portfólio, a Drupa agora a gente conseguiu mostrar boa parte, né, do portfólio. Então, a KBA está muito forte em acabamento para o segmento de embalagem. Então, você tem agora corte-vincos de batida normais, né, planas. A gente tem uma máquina de corte-vinco rotativo também que é quase que uma revolução no mercado. É uma máquina, você olhando parece uma offset, mas é uma máquina que faz corte, vinco, embossing, mais ou menos entra burro, sai linguiça. Você entra com pilha de papel e sai com os cartuchos já todos separadinhos, bonitinhos na saída. Falei da coladeira, é uma máquina muito bacana. A Koenig Bauer comprou uma empresa chamada Duran na Turquia. A máquina é um espetáculo, a gente vai instalar a primeira aqui em São Paulo, é uma surpresinha. Que legal. A primeira vendida agora. Surpresinha ainda não foi divulgada? Onde Ainda não posso falar, mas um pequeno spoiler aqui já. É um spoilerzinho. Mas a gente está muito feliz, é uma primeira máquina. E aí a gente entra na parte digital também, impressão digital. A Varijet estava instalada na feira, foi causou um impacto incrível, uma máquina inkjet também, com flexibilidade. Você pode ter castelos offset junto com inkjet, numa mesma plataforma, com um alimentador de uma rápida 106. Então é uma máquina digital, mas é uma brutalidade de alimentador igual que a KBA tem numa offset. Então, que também entra um pouco nesse conceito de modularidade da KBA, né? Então as máquinas estão... A corte-vinco nossa tem o mesmo alimentador da impressora offset e o mesmo da digital. A saída das máquinas é a mesma. Então, a ideia da KBA é que um cliente que tem uma digital, ele tenha o mesmo alimentador, o mesmo técnico que vai atender, as mesmas peças. Então, reduzir, de novo, o que eu comentei, né? A coisa de simplificar para o cliente, simplificar para a gente também, né? A quantidade de peças em estoque e tudo isso. A KBA já faz isso com as offsets há um bom tempo. É um orgulho nosso, assim, as máquinas meia folha inteira, e as gigantes, né, as 145, né, elas, vários componentes, as pinças são as mesmas, os batentes são os mesmos, eles se preocuparam em fazer a mesma linha de peças básicas para todos os modelos, para evitar complexidade, né? Que legal. Cara, que inteligente isso. Alemão é alemão. Falando em cliente, né, tem aquela frase que o cliente tem sempre a razão, né? Lá na empresa eu mudei, na verdade, eu falo que o cliente é a razão. O cliente é a nossa razão, né? E antigamente tinha muitos ali um conceito também de foco no cliente, que era baseado em que você vender, você atender o cliente, você mandar ali produto, serviço, enfim. Hoje o foco do cliente ele é muito mais importante, né? É você literalmente fazer isso daí. Você entender a realidade do cliente e você fornecer aquilo que ele precisa, não aquilo que você quer vender, né? Então acho que a KBA, ela... Acho não, certamente porque você está falando, a KBA ela cumpre muito bem isso daí, não. A gente tem dedicado um bom tempo também a KBA tem um departamento que estuda, chama BOOM, o nome Brand Owners Management, que é estudar as marcas, né, as grandes marcas. Então, eles também se preocupam em entender o que o cliente, do nosso cliente, demanda do nosso cliente, né? Eu acho que o que você comentou é muito importante isso, você entender por que a gente está indo para digital, né? A gente acha que o offset vai acabar, ninguém pode... Eu passei por uma fase da minha vida que eu quase acreditei nisso. Eu saí de uma empresa offset tradicional, fui trabalhar na HP, com muito orgulho, assim, uma empresa que eu passei, uma empresa incrível,
que eu acho que também foi uma experiência que me ajudou a evoluir, né, na questão da como abordar o cliente, né? Quando você fala com um cara de offset, uma empresa tradicional de offset, ela não tem ideia do custo de folha, né? Se você perguntar para um vendedor de offset, quanto custa uma folha? A folha inteira impressa? Ele não sabe. O cara de digital, ele sabe de cor e salteado, né? Então, é outro tipo de abordagem. E estudar o cliente na ponta faz você entender o que você precisa colocar na máquina, né? Como você configura a máquina. Né? Sim. Sabe, o que o cara quer para uma embalagem, né? O que o mercado de cosméticos está pedindo? É metalizado? É branco opaco? Uhum. Que efeito está se usando? O que está acontecendo, sei lá, com a L'Oréal hoje? O que é tendência? É não ter UV? É ir para o mais ecológico? Embalagens mais rústicas? Isso configura a máquina na ponta, né? Acaba ajudando a gente a configurar a máquina. Que bacana. Paulo, a respeito do pós-venda, você falou que você foi construir isso. Então você veio de trás para frente. A gente tem um cliente em comum que é o Éder. E o Éder me surpreendeu. Eu tive lá um tempo atrás. E ele falou assim, cara, arrumou minha vida. Porque agora eu falo direto com a Koenig Bauer. Eu tenho assistência deles, eu tenho peça deles. Eu não perco tempo, eu sei que vai resolver. O que é combinado é cumprido e melhorou 100%, né? Ele estava acostumado com assistência técnica independente. Uhum. E ele sofria muito, porque a coisa começava, não tinha prazo para acabar, começava X, acabava 4X, 5X, e isso mostra um nível de compromisso profundo de vocês com pós-venda e com a parte técnica, que é o que importa, é o que você falou. A máquina, ela tem que durar, ela tem que rodar ali anos, muitos anos. Então, isso vai ser crucial. Como que como que você faz isso? Você tem um método para escolher as pessoas? Você tem... a gente vê, curioso, a gente percebe quando vocês anunciam, tá chegando um cara novo aqui, e a gente assim, poxa, esse cara é fera. Mas como é que os caras... Você tem uma pinça de ouro para encontrar pessoas? Depois de hoje o pessoal vai querer brigar na entrevista na frente dele ali. Assim, eu não... Bom, só contextualizando um pouco, né? A gente costuma dizer o seguinte, que a primeira máquina quem vende é vendas e a segunda quem vende é serviços, né? É a minha área técnica. É lógico que o vendedor também é serviços, ele também é pós-venda, porque quando dá um pau, um pânico, o telefone do vendedor toca. A gente sabe disso. É o contato. E o vendedor tem que estar disponível para atender o cara. Então isso, e os meus caras estão, né? Então, e eles trabalham muito bem com os técnicos, eles se gostam. Então, para mim isso é muito importante, né? Você não ter esses fla-flus aí das áreas, né? Assim, de animosidade entre as áreas, né? A gente foi montando a equipe devagarinho e crescendo junto com os clientes, né? Então, eu tenho clientes que comprou a primeira, a segunda, a terceira, e até indo para a sétima KBA instalada, né? Alguns bem grandes, né? Para escolher, eu queria muito te dizer que eu sei o que eu faço, Robson, mas eu não tenho a menor ideia. Eu gosto do cara, ou eu não gosto, eu vou muito por comportamento, eu tento na entrevista focar mais no comportamento do que no técnico, até porque eu não sei julgar tão bem o técnico, então eu tenho um cara para fazer isso para mim, mas o que eu vejo eu tento pensar o que irrita o meu cliente, assim, o que meu cliente não gosta. O meu cliente não gosta que um técnico vá lá, enrole, saia para fumar, fique no celular e cobre a hora, né? Eu sei o que o meu cliente não gosta, então o que o meu cliente não gosta é o que eu tento evitar no perfil da pessoa que eu vou pegar. Quando eu vejo que o cara é voluntarioso, tem vontade, energia, quer estar comprometido e para mim é isso. Aí a parte técnica eu tenho outras pessoas que me ajudam nessa parte. Mas isso vale para vendas também, sabe?
Acho que vale para qualquer coisa. As softs, né? Que hoje são... O pessoal contrata muito por hard e demite por soft. Sabe, eu acho demora para treinar um técnico, demora. Mas se você pega um cara bom, eu mando ele para a fábrica em, sei lá, vou falar assim, conservadoramente, em 2, 3 anos, eu consigo ter um cara bom. Mas um cara de mau comportamento, você dificilmente trabalha isso, né? Então eu foco no que eu acho que o mercado precisa, o que meu cliente precisa e tento contratar gente com o perfil para atender, né? É mais ou menos isso. Fica a dica aí para o empresário gráfico, quando você está contratando alguém, quando você está escolhendo alguém, fica a dica para você prestar atenção no comportamento dessa pessoa. Isso diz muito. A gente, como aluno de Senai, a gente aprendeu lá com o saudoso professor Pascoal que éramos contratados. Ele dizia assim: vocês serão contratados pelo conhecimento, pela capacidade que vocês têm, mas eventualmente vocês serão demitidos pelo que vocês fazem no dia a dia, como vocês atuam. É uma grande verdade. E olhar isso é bacana. Você faz uma engenharia reversa aí nessa escolha. E eu acho que também acaba o seguinte acontecendo: gente boa conhece gente boa, né? Isso é verdade. Então, assim, quem entra sabe como que a banda toca e sabe que a empresa é legal, que a gente reconhece e que para trabalhar lá tem que ter esse perfil. Então você acaba recebendo, boa parte das vezes eu peguei gente que era amigo, colega do Senai, do cara, do meu técnico, colega do Senai, do meu vendedor. Então acho que acaba criando círculo virtuoso, um universo, acaba conspirando para trazer gente do mesmo perfil, assim, né? É um tema, né? Gente no nosso mercado hoje é um tema sério, né? Achar gente boa, né? A gente sabe que é uma dificuldade enorme para as gráficas e para os fornecedores, né? Crítico, né? Eu acho que o grande problema de contratação é que muitas das contratações, falando de modo geral, é que elas não são planejadas. Abre-se a vaga, pega currículo, analisa somente a parte técnica ali, contrata, sem fazer essa avaliação comportamental, e quem planeja, ao errar uma contratação, sai muito caro, porque às vezes você leva um planejamento de abrir vaga, e outra que leva assim, 2, 3 meses, aí você tem um processo de onboarding, treinamento, mais 2, 3 meses, e aí você vai perceber que a pessoa não atende, e vai começar esse processo na hora, você leva assim 1 ano para contratar uma pessoa, então ele tem que ser muito bem planejado e muito bem feito, né? E infelizmente as pessoas não levam isso a sério, né? Contratar, receber um currículo, chega aí, vamos lá, é mais ou menos por aí que acontece. E falando em time, né? Tu comentou que a primeira venda é parte de vendas, a segunda envolve todo o time, parte técnica, peças, né? Mas não podemos deixar de citar aqui que na Drupa, acho que foi na Drupa, saiu ali o reconhecimento dos vendedores a nível global da Koenig Bauer, né? E o Brasil teve 2 no top 3, é isso mesmo? A gente chutou o pau da barraca. Chegou chegando. Foi bem legal. Foi um momento histórico para a gente. Para mim, profissionalmente, foi um orgulho enorme. Os vendedores, os meus 2 colegas, o Douglas, ele ficou em 2º lugar global. O Rodrigo, que entrou há pouco tempo, 1 ano e pouco, ficou em 3º. A gente foi reconhecido como a melhor subsidiária no atingimento das metas, né? Cada subsidiária tinha uma meta e a gente ficou em 1º e ficou em 2º no global. Então, assim, acho que foi a primeira vez que aconteceu isso com o Brasil. É tipo o Mundial do Corinthians, né? Vai acontecer uma vez a cada... Duas. O flamenguista está rindo ali. É uma coisa histórica, assim. Mas a gente voltou de lá meio que anestesiado, assim, com a coisa, legal. Porque foi muito legal mesmo. Eu acho que a KBA também fez por merecer toda a estrutura que a empresa colocou na feira. O stand eu achei que estava lindíssimo, o conceito do stand, o conceito do atendimento. A gente também fez a nossa parte, a gente trabalhou como até a última gota de sangue lá, trabalhamos muito duro na feira. E eu acho que um resultado, é lógico que a feira é como se fosse a final da Copa do Mundo, mas tudo que aconteceu antes, a gente trabalhou quase 1 ano antes na preparação das reuniões, dos projetos, de como atender cada cliente,
cliente gosta disso, gosta daquilo, quer comer isso, quer comer... Tudo que a gente tentou planejar em detalhe para cada empresa que estava indo. Outro ponto que eu acho que é relevante, não sei se vocês ouviram falar, mas foi um recorde do Brasil na Drupa, né? O público brasileiro foram 2001. Eu achei engraçado. Quem foi esse aí, né? 2000 e você. Que foram para a Drupa. Foi o segundo maior contingente entre os países, né? Então, a qualidade do público, não só a quantidade, mas a qualidade foi espetacular. Assim. Foi todo mundo e uma super Drupa mesmo. Eu achei uma das melhores que eu participei assim, até hoje. Acho que em virtude da pandemia, o gráfico estava esperando para essa Drupa, né? Então, tinha uma vontadezinha de escapar um pouco de casa, 8 anos sem uma feira. Obviamente tinham outros pontos ali, mas acredito que isso daí corroborou bastante, né? Sim, tem um rescaldo desses 8 anos assim, de falta de feira, né? Sim. E Paulo, tu comentou dos vendedores, da equipe, até citou o planejamento, você citou quando iniciou ali, tá na transição da tipografia para máquina, um quarto de folha. O contexto é outro, óbvio, né? Mas venda de máquina ainda é isso, né? É você apresentar projetos para o cliente, ó, você está aqui, o mercado está indo para cá, com esse planejamento nosso aqui, você vem para cá. Eu acredito que o gráfico, é raro a situação, falar, estou precisando de uma máquina. Não. Se acontece, né? Me não manda sei. umas 6 cores aí, mais ou menos. Como é que funciona essa de abordar o cliente, de mostrar como que é esse processo? Sem, obviamente, entrar em detalhes que não possa entrar, mas de modo geral. Imagina. Eu acho assim, Robert, o negócio tem 2 lados. Ele é encantador. Eu acho assim, eu não me arrependo um único minuto de ter entrado nisso, porque, como eu te falei, você acompanha famílias. E a história das famílias, né? E isso desenvolve relações de confiança e afeto mesmo com as empresas, com as pessoas, né? Então tem todo esse lado de relacionamento que talvez no mundo hoje já não... São poucas áreas que você consegue lidar com famílias, né? E uma responsabilidade com as famílias. Sim. Né? E essas empresas estão lidando com marcas. Então a vida deles é mais dura. Porque eu estou lidando com uma família, mas eles não estão lidando com famílias, eles estão lidando com marcas grandes que invariavelmente são muito maiores do que eles. Então o negócio deles é mais duro, mais seco. Né? E o nosso, ele tem muito do relacionamento e da confiança, mas tem a parte técnica. Então eu acho que tem o lado todo encantador desse segmento, e do outro lado tem uma angústia gigante. Porque é o que você falou, é um ciclo de venda muito longo. Então você visita um cliente às vezes 5 anos para esperar um momento em que ele vai investir, porque é isso, 3 anos visitando o cara. E não tem segundo lugar em máquina. Em máquina só tem o cara que ganhou a máquina e o cara que perdeu, e o resto que perdeu a máquina. E às vezes você ganha ou perde por situações totalmente de momento. De repente você tem um produto que está certinho para o cara e de repente você não tem o produto. Teu concorrente tem o produto. E você visitou o cara há 5 anos, sabe? Você tá lá, você tá... Então, eu acho que é um negócio que tem um custo até emocional importante. Quem trabalha nesse ramo sabe que a gente tem histórias de vários profissionais de vendas de máquina que sofreram literalmente sequelas mesmo, porque é muito angustiante. Você manter isso por muitos anos e no momento do final da Copa do Mundo, você pode bater um pênalti que nem o Baggio em cima da trave ali, né? Então, eu acho que é um... Mas quando você ganha, também é uma realização assim absurda. Uma coroação. Absurda, é uma coroação absurda. Porque ninguém coloca tanto dinheiro... a gente está sempre falando de investimentos pesados, né? Ninguém coloca tanto dinheiro sem confiança numa empresa. Sim. A gente está falando, às vezes, máquinas que... Não estou falando de um apartamento, estamos falando de 30 apartamentos. É isso aí. De alto padrão. Né? Então, é muito dinheiro e aí a confiança é um ponto que te gratifica. Né? Então, sempre que eu ganho uma máquina, eu sempre acabo mandando um texto de coração pro cliente, dizendo, olha, porque é muito emocionante para mim isso.
E eu acho que isso também tem um pouco... A gente tá de verdade no negócio com o cliente. A gente sente mesmo. A gente quer o bem, né? Quer que o cara vá bem, entendeu? Porque é muita confiança que ele tem. Uma conquista em conjunto ali, né? Bacana. Eu vou fazer um desvio, já que você falou disso. O cliente sente que você quer bem. Nós entrevistamos a Renata Daflon e a Jéssica Nittoli, do Mulheres de Impressão. E uma das primeiras coisas que a Renata disse assim, eu preciso agradecer ao Paulo. O Paulo conectou a gente, o Paulo incentiva, o Paulo dá força. Como que é isso aí, Paulo? A gente sente assim um aspecto muito humano, né? E como eu já disse, você é visto como um cara bastante acessível, né, por todo mundo. E tem também o Gráfica 360, que eu sei que é um xodó teu. Eu queria que você falasse dessas iniciativas, porque você vende máquina, seu negócio é vender máquina, mas de repente você está em 2 iniciativas dentro do ecossistema que tem tudo a ver, mas não é máquina. A iniciativa, vamos separar a aliança das mulheres, né? As mulheres da impressão, a gente, quando a Renata começou com a ideia, né, ela que é a genitora da coisa, ela me pediu algumas indicações. Ela falou, Paulo, eu queria montar um grupo de mulheres, porque tá na hora de dar um pouco mais de voz para elas no segmento, né? Eu achei incrível, porque eu sempre vejo, quando eu vou para a Alemanha, eu sempre vejo muitas mulheres imprimindo, literalmente nas máquinas offset. E eu acho que tem tudo a ver, o senso estético da mulher, o cuidado, o carinho, né, todo o zelo que tem com a coisa da estética, né, do bom gosto, né? E quando ela começou a montar o grupo, eu fiquei surpreendido porque me veio à cabeça umas 25 mulheres, assim, bacanas para indicar. E aí eu fui indicando para ela e elas foram entrando. Então, por isso que eu acho assim, eu sou suspeito para falar, porque eu casei com uma. Então, a minha esposa fez Senai técnico, fez faculdade no Senai, né? Então, em casa eu tenho 4, eu tenho 3 filhas e um filho e a minha esposa, então eu sou minoria total. E essa expressão, como é que eu vou dizer? Por mais que eu entenda, porque eu vi o que minha mulher passou no ramo, sendo mulher num ramo que a verdade é que é um ramo absolutamente masculinizado, né? Sim. Mesmo tendo a minha esposa, eu não como é que eu vou dizer? Essa frase lugar de fala, né? É meio modinha, mas é um fato, né? Eu não tenho lugar de fala nisso, né? Porque eu não sou mulher. Não adianta eu falar, eu acho que uma mulher se sente de tal maneira, não sei, né? Que nem você falar do negro ou de qualquer outra coisa, em qualquer situação, você não tem lugar de fala. Sim. Então elas precisam ter. O movimento tomou uma proporção incrível, eu tô até com medo, eu falei para Renata, porque é incrível a qualidade das mulheres que estão entrando e da força delas, assim, admirável. Já estava na hora de elas se organizarem direitinho para ter um espaço maior, um palco, uma plataforma para elas. Sim. E muito legal, muito feliz de ver isso acontecer. Bacana, cara. E com relação à Aliança, a Aliança foi um projeto que surgiu de uma necessidade. Então eu pensava, caramba, e nem tudo que eu tenho, eu não consigo cobrir tudo que o meu cliente quer ouvir. Então eu fiquei pensando, poxa, por que eu não me junto com empresas bacanas que vão levar mais informação que eu não tenho e ainda por cima eu consigo fazer um evento muito melhor, porque você começa a dividir o evento por 3 ou por 4. E aí despertou o interesse de empresas que eu não esperava. Então a gente conversou primeiro com a Agfa, que é Eco 3, depois Toyo e Klabin. Sim. Os 3 pularam para dentro e a gente começou a organizar esses eventos preenchendo tudo, porque o cliente quer saber do substrato, a Klabin está lá, ele quer saber de pré-impressão, a Eco 3 está lá, ele quer saber de tinta e verniz, a Toyo está lá. E a gente está lá para falar de máquina e tecnologia de impressão. Então, a gente fechou, por isso que o nome é Aliança 360, a gente fechou
a cadeia toda, e a gente tenta sempre levar algum outro tipo de informação ou conteúdo fora dos fornecedores também, porque é meio chato, o cliente está cansado dessa coisa de palestra de máquina, a gente não faz palestra de máquina, palestra de detalhezinho de a minha máquina tem isso, eu sou melhor por causa daquilo, não é essa a ideia. Então a gente já chamou, por exemplo, um triatleta, lá, um ultramaratonista para falar de resiliência e perseverança e dificuldade, a gente já chamou para falar de custo, agora a gente tem um projeto para chamar eu não posso falar porque é spoiler, mas eu vou falar, para falar de sucessão nas empresas, porque as empresas familiares todas quase têm esse tema hoje, né? Como prepararam os filhos ou como não prepararam, quem vai assumir, quem não vai assumir, o que acontece no futuro, né? Os modelos de governança e tudo isso. Então a gente sempre tenta levar alguma coisa diferenciada para esse grupo, e tem sido um sucesso, assim, por onde a gente passa, o retorno é muito positivo, assim, para a gente, muito bom mesmo. Legal. Sobre a MDI, a última informação, não lembro quantas empresas, mas já totalizava aí cerca de 4,5 bi de faturamento conjunto, né? E 150 mulheres. 150 tá ficando mulheres. perigoso, eu tô falando pra Renata que eu tô com medo mesmo. A gente não sei quando que vai ao ar, mas em breve, no dia 1º, vai ter o primeiro fórum, né, lá no Rio de Janeiro. Dia 1º. De 1º de Primeiro, novembro. dia 1º de novembro, sexta-feira que vem. E voltando para o Aliança 360, Gráfico do Futuro, ele é itinerante, certo? Certo. Quantas edições já foram, Paulo, sabe? Camila não me deixa mentir, aqui tá do meu lado. 9 edições já. 9 edições. Assim, incrível. Sim, o negócio começou sim. assim, totalmente... Então, eu tenho muito orgulho disso, né? Tanto por causa do Nato, Natoio, a Eco 3 também, o Vlamir, o André na Clabin, são parceiraços, assim. Formou um time muito legal, assim, com interesses complementares, muito legal. É bacana que é uma coisa que o mercado não tinha, todo mundo junto no mesmo ambiente, falando para ajudar, como você disse, não é para vender, não é um detalhe que o meu é melhor, é para ajudar, para levar informação. Nosso mercado é carente, Paulo, em todos os sentidos, né? Falta informação. Hoje a gente está vivendo um déficit de profissionais e de formação técnica, a gente não sabe para onde que isso vai caminhar. Mas essa iniciativa de vocês, cara, eu acho sensacional. E eu sei que isso começou com a tua vontade. Então, isso é louvável. A gente precisa aumentar, ampliar, sempre que possível, esse tipo de iniciativa para o mercado. A gente costuma dizer o seguinte, o mercado é um ecossistema. A gente tem que fortalecer, tem que fazer ele ter mais, ser mais forte, maior, porque aí todo mundo vai ganhar com isso. E são poucos, embora a gente fale isso o tempo todo, são poucos os atores do mercado que têm esse engajamento. Isso é uma coisa bacana, né? Tu comentou, já que chamou uma pessoa para falar de sucessão, e comentou que a Koenig liga muito com famílias, que é isso aí, né? Famílias a Koenig é uma empresa familiar. É uma empresa familiar, exato. Koenig Bauer, você imagina uma família o motivo do nome. Assim, acho que também isso está no DNA da empresa, que assim, pelo fato de ser uma empresa que tem vamos dizer, um dono, né? Tem uma simplicidade que me encanta também, que sai um pouco dos padrões do corporativismo, da liturgia, dos cargos e sabe? Sai um pouco do beabá e eles são muito focados em inovação também. Então, imagina uma família que passou por uma empresa, né? Vamos dizer assim, que passou por 207 anos, cara. As duas guerras, né? Uma guerra em 17, né? Outra em 39, quebra da bolsa e os caras passaram por muita coisa e a empresa hoje, se você olhar o portfólio, ele não tem nada a ver com o que era 20 anos atrás. Né? Você pega uma empresa que era muito forte em rotativas, muito forte, as rotativas, os monstros, né, que você via, aquelas máquinas enormes, né? Hoje
não é mais um negócio relevante. Que o mercado também... Então, os produtos que tem hoje não existiam há 20 anos atrás, e agora com a digitalização eles estão procurando outros produtos pensando já lá na frente. Então, é uma empresa que tem uma agilidade, assim, uma velocidade diferente, assim. Dois pontos chamaram a atenção, Paulo. Tu comentou da empresa que portfólio é completamente diferente de 20 anos atrás, pensa sempre muito em inovação. Eu acho que esse é o problema de muitas empresas, né? Quando a gente retrocede alguns bons anos, demorava-se muito para ter alguma coisa diferente. Hoje esse mercado ele é muito dinâmico, né? Hoje muda tudo muito rápido, né? Hoje aquele que faz certo por muito tempo corre o risco de ter problema, porque ele pode fazer certo sempre, tudo que ele faz certinho, mas se ele não coloca uma pitada de inovação, um motor 2 para funcionar, alguma outra coisa que vai levar ele para um próximo nível, vai chegar algum entrante, vamos dar um exemplo clássico aqui da Blockbuster, era líder mundial no segmento, chegou um Netflix ali da vida, com envio de CD por postagem, começou a escalar, ofereceu a venda na época por uma pichincha dentro do valor de hoje, né? Então essa parte de inovação, as empresas elas pecam muito, né? Creio eu. E na parte de sucessão, né? Eu aprendi, na verdade, né? Que toda empresa tem 3 caminhos. Um é fechar, é falir, e esse ninguém quer seguir. O outro é a sucessão, e se ela for muito mal feita, volta para o primeiro, que é fechar, que é falir. E a terceira, que eu acho que envolve muito o nosso mercado gráfico, apesar de ter sim alguns exemplos, é vender, né? Mas boa parte do mercado brasileiro são geridos por empresas familiares, né? Essa é a nossa realidade. E você pega alguns números, da primeira para a segunda, se isso não acontece muito bem, muitas empresas fecham. E se da segunda para a terceira, esse número de fechar é maior ainda, né? Então esse cuidado, né, que vocês têm de contato com a família, com a venda relacional, de trazer o Aliança 360 e trazer esse tema, pô, ele é super importante, é super atualizado, né? Foram 9 edições. Tem a previsão da 10ª ou ainda... Sim, tem. A gente agora pretende dar um pulinho lá no Nordeste. Vai ser a primeira lá no Nordeste? Pro ano que vem acho que vai ser a primeira, e depois São Paulo. Mais uma em São Paulo. E depois a gente vai tomando decisões, assim. Não é um evento muito complexo, sabe, Robert? Não é um negócio que você precisa de... Uma estrutura. Um circo todo, assim, e tal. Um auditório. É levar conteúdo e, na verdade, a gente não tem um método de palestras também, então a gente não tá com essa coisa de pegar um microfone e querer ensinar alguma coisa para alguém. A gente vai lá, monta uma mesa aberta e uma boa parte do evento é focado em conversa com os clientes. Os clientes perguntarem o que eles querem saber para esses 4 parceiros, né? Às vezes a gente sabe responder, às vezes a gente não tem a menor ideia do que responder. Sim. Em termos de sucessão, por exemplo, né, eu queria muito falar o que... Mas, como a gente já comentou, é um negócio tão difícil, tão desafiador ter uma gráfica. E para as famílias também, né? Quem disse que seu filho vai querer isso? Né? É um caminho duro, né? Então, quando você vê um filho assumindo um peso desse, é um peso. E gerações completamente, às vezes, diferentes, né? Se não tiver aquela conversa, uma situação realmente profissional, gera-se muita atrito e problemas. Sim. É um tema interessante. Eu acho que deve ocorrer muito o filho não querer porque a gráfica roubou o pai dele. Pô, gráfica, você roubou meu pai, cara. Eu não quero você, inconscientemente, tá? Isso não é consciente, mas o cara identificar como aquilo que... E tem que ser, né? A gente é assim... O lado profissional pesa, ele tá presente o tempo todo e existe muita renúncia. E outra, né? Não vou lembrar os números exatos, mas essa geração mais nova, eles não querem, né, assumir riscos, né? Não querem... A maioria, tô falando todos, não tô generalizando. Né? Mas com relação às gerações anteriores, cada vez mais essa galera... atual, vamos dizer assim, não quer ter a vida do pai, que é aquela vida corrida, de correr riscos, enfim. É outra geração. Enfim, né, não sei se encaixa dentro do nosso mercado gráfico, né? Os números são números gerais, né? Eu vejo assim, tem de tudo, né? Tem. Tem situações que você vê o filho muito melhor que o pai. A mente aberta é outra coisa. Né? Tem vários casos que pega, pô, esse cara... E como aconteceu, né? Nas últimas décadas, né? Filhos que pegaram uma gráfica... média e ramparam, levantaram um negócio. Sim. Então, assim, o novo sempre vem, né? Eu acho que essa molecada que tá vindo tem um pouco essa coisa
É lógico, né? O foco na qualidade de vida e gráfica talvez não seja um Exato. negócio que dá muita qualidade de vida, mas são brilhantes, né? Eu tenho caras aí que eu não vou citar, só para não ser injusto com os outros, tal, mas vários que eu converso assim que são 20 anos mais novos que eu fico encantado, assim, pessoas brilhantes, assim, caras novos, né? Moças novas que você fala, caramba, como eu queria com 35 ter essa cabeça, né? Sim. Então tem gente muito boa. Sempre tem. Boa. Sempre tem. Paulo, olhando para frente, né? Futuro, projeção de Koenig Bauer a curto, médio, longo prazo, enfim, você pode falar alguma coisa? Gente, depois da Drupa, a gente teve um resultado muito bacana, né? Então a gente continua crescendo orgânico cada passo de uma vez, cada cliente de uma vez. Eu sempre falo para o meu pessoal, até na parte de vendas mesmo, a gente não é tão, vamos chamar de ganancioso. A gente tem uma ambição, mas a gente não quer dar um passo maior que a perna, então a gente tenta crescer orgânico a parte de serviços junto com vendas, né? O que não é fácil, de conseguir gente boa, como a gente comentou, no mercado. Tem um portfólio grande que a gente ainda não trabalha tão forte aqui no Brasil, então esse é um outro ponto que a gente tem aqui. A gente imprime em quase tudo, então a Koenig Bauer, talvez para vocês entenderem, a gente tem impressão em vidro, que é muito forte, literalmente no vidro para cosméticos, mais para cosméticos, né? A gente tem impressão em metal, em lata, então tem boas empresas aqui com máquinas nossas imprimindo em metalografia, né? A gente tem dinheiro, não sei se vocês sabem, mas a KBA ela imprime mais ou menos 95% de todo o dinheiro do mundo. Não sabia. É um fato interessante. Todo dólar, todo euro, todo real é impresso em KBA. É um mercado meio decadente, assim, se você pensar. Sim, tecnologias, né? A cédula com a digitalização de tudo, né? Não só os cartões, mas os próprios celulares, né? As maneiras de pagamento mais ágil, né? Mas é um mercado interessante. E aí vem corrugados, vem acabamento, a gente tem um mundo para trabalhar. Eu estou 24 horas pensando em como eu também vou para esses segmentos sem perder a minha atenção pro core business nosso, né? Que são os offsets, né? Isso é claro. Podemos aguardar então uma Koenig Bauer mais forte ainda em 25. Sim. A gente vai continuar batendo aí forte. E os gráficos que comprarem máquina, por favor, com unidade de verniz. Tem empresa, tem patrocinadores nossos que vão adorar, tá bom? Não esqueçam disso. Fica uma ressalva. E Paulo, ainda falando de 2025, né? Como é que tá o olhar da Koenig? Qual que tá o maior foco da Koenig para 2025? Bom, aqui no Brasil a gente está, eu diria, muito bem estruturado na parte de serviços, que é um ponto que eu já comentei com vocês, não vou falar 10 vezes isso, mas é um ponto forte. Em termos de capacidade técnica, né, a gente está bem organizadinho, vai crescer, nós vamos precisar de mais gente. Mas, para mim, o principal agora é trabalhar a performance das máquinas. E isso, a gente contratou recentemente 2 pessoas para essa tarefa, né? Basicamente é o seguinte, Robert, quando você vende uma máquina, você entrega muita tecnologia, o cliente paga, às vezes, uma fábula por itens de automação e produtividade, e muitas vezes o que acontece na ponta é que, mesmo você dando treinamento, né, lógico, você tem instrução na máquina, depois você volta a dar uma outra instrução, com o tempo tem uma perda de uso dos itens, ou, vamos dizer, as boas práticas de uso desses itens, dessa tecnologia. Por várias razões, às vezes trocou o operador da máquina, entrou um cara lá, e aí o cara não usa mais a câmera que custa um bom investimento, ou o cara não usa mais corretamente os lavadores de blanqueta que poderiam estar lavando em 2 minutos e demoram 20 minutos para lavar, e por aí vai. Então, nesse sentido, a gente tem feito um trabalho com os clientes de treinar os operadores com cadência, mesmo depois de a máquina estar instalada por um bom tempo, para checar se os nossos
se as nossas máquinas estão performando. Porque na ponta o que interessa é o seguinte, não interessa se... eu treinei, eu vendi a máquina, entreguei e treinei. Tchau. Depois de um ano, o que interessa é se a Koenig Bauer está produzindo mais do que o concorrente na ponta. Então, para a gente é crucial acompanhar o cliente de perto com isso, para ver se o cliente está usando o que ele comprou. Se ele o investimento que ele fez está tendo o retorno apropriado, né? Muitas vezes o dono da gráfica ele não tem condições de checar isso, né? Ele não tem. Uma máquina nova ela sempre vai dar um up, né, na gráfica. Um cliente que tem uma máquina de 20 anos, ele pega uma máquina nova, sempre vai produzir mais. Mas poderia estar produzindo 10, 20% a mais com essa consultoria, com essa ajuda. Então a gente está focando muito nisso para o ano que vem. Não para o ano que vem, já está fazendo isso em vários clientes aqui no Brasil. E é uma política que o grupo também está adotando. Tá. Muitos desses implementos são, de certa forma, subutilizados. E, obviamente, os indicadores tendem a cair ou até me estabilizar no momento que a curva ainda está crescente, vamos dizer assim. E vocês vão estar oferecendo esse tipo de serviço justamente para esses treinamentos frequentes para manter essa produtividade. Tem aquela frase, o ótimo é o inimigo do bom, né? Mas o bom é inimigo do ótimo, né? Então é mais ou menos isso. A máquina sempre vai dar um up na gráfica, mas poderia estar mais e o cliente não sabe. E a gente também não sabe. Por isso que eu preciso ter gente que... E aí é um perfil totalmente diferente do cara de... É um cara de processo, né? Os caras que eu tenho hoje, os dois que eu trouxe, são caras que conhecem de tinta, de verniz, de chapa, de balanço água-tinta. Não é um cara que vai ficar olhando parte mecânica. Ele vai olhar, a chapa está lá na hora certa. O que está demorando? Por que o OE da máquina está baixo? Onde que está o OE baixo? Né? Não é porque não tem chapa, é porque a tinta chegou errada, é o arquivo que chega errado, o cartão não estava pronto. Ele vai olhar processo para melhorar a performance da máquina. Bacana. Não tem a ver com a máquina só. Isso cai um pouco na parte de educação, vamos dizer assim. Total. Né? Que vende quanto com a Aliança 360 também, eu tenho comigo que toda empresa tem que ter um braço de educação. Vender produto é excelente, vender serviço é excelente, mas se não tiver essa educação, né, de transferir essa educação para os nossos clientes, acho que toda empresa tem que ter esse braço. Muito bom. O teu verniz é a mesma coisa, né? Você pode entregar o verniz, mas se ele não está usando direito o verniz... Exato. Já que a culpa vai ser do verniz. Já que você levantou, Paulo, tem um cliente que queria bater um recorde da Koenig a nível de produtividade mundial. E foi com o verniz da Top Coat que ele conseguiu isso. Vou citar aqui, não vou citar o cliente, mas enfim, né? Tá lá no nosso Instagram, inclusive, topcoat.verniz. Porque foi o único verniz que ele conseguiu ter uma velocidade média de produção alta e imprimir quase 50 mil sem precisar lavar a blanqueta. Os meus concorrentes era cerca da metade. Então é isso. O verniz, ele obviamente tem sim fator nesse indicador de produção e a gente tem que estar sempre junto acompanhando. 440 mil. Foi. Eu não vou lembrar exato, mas tá no nosso Instagram lá. Em 24 horas, isso, né? Exato. O recorde era 444, ele só perdeu porque teve que lavar a blanqueta. Mas, olha... Uma vez. Exatamente, isso porque rodou 50 mil. São as máquinas de geração de 20 mil por hora. Isso, exato. Que agora foi para 22 mil. Agora foi para 22, na Drupa tava lá, né? É um canhão. Você viu ela rodando 22 lá. Né? Sensacional, cara. Parece que tá a 7 mil, assim, tranquilo. É assombroso. Foi uma experiência muito legal conhecer o stand de vocês e ver tudo que vocês tinham, porque é muito mais do que a gente pode imaginar, né? Estando somente aqui. Mas a respeito do que você está falando da performance, com todas as tecnologias, infelizmente isso acontece. Até a gente tem caso assim de um CIP3 que foi instalado, em algum momento perdeu-se uma regulagem mecânica de tinteiro, e aí é isso. É isso aí. Não pode, cara. Não pode. Pô, aprendi, essa aí eu vou levar para casa, essa dica. Mas muito bom, Paulo. Eu queria falar de duas coisas pessoais suas que me surpreenderam saber. Então agora eu fiquei com medo. Cara, você toca rock? Van Halen, adoro Van Halen. Você vê todo mundo tem um lado B, né? Pois fala disso aí, cara.
Qual que é a outra curiosidade? Procura duas? A outra é o futebol. Ah, tá. O cara já, por isso que quando eu fiz uma brincadeira, eu falei, apresento um boleiro para outro boleiro, porque eu fiquei surpreso de saber. São coisas bacanas, as pessoas se enganam muitas vezes em ver alguém numa posição de CEO e achando que um CEO é uma máquina, quase que um androide, cara. Um cara que tá 24 horas por dia, performance. Mas, cara, você para pra tocar, você para pra bater uma bola. Fala disso aí. A gente tem que ter alguma coisa, né, eu acho. A música eu toco desde 14 anos, né, então faz bastante tempo. E essa coisa a gente tem uma banda, já tem 20 anos, né, um cover só de Van Halen. A gente se especializou nisso. É uma delícia, né? A gente toca nos bares aí de rock. Que legal. Basicamente São Paulo, interior de São Paulo. Né? Tem um público de rock ferrenho, né? Que segue a gente e tal. Pra mim é uma cura, assim. Eu adoro. É outro ambiente, né? Outra galera, assim como a coisa do futebol. O futebol de várzea também para mim também é uma outra experiência impagável, porque você precisa estar em outros lugares, né? Você precisa estar em outras, para entender um pouco, né? O músico, né? Eu não sou músico, longe de ser nem amador, né? Mas assim, quando você entra, você entende as dores, né? Dessa profissão também, né? E música é um negócio que faz bem de qualquer maneira, né? Eu incentivo todo mundo a fazer alguma coisa, porque você aprende demais, né? Eu toco baixo, o baixo é um instrumento, aquela coisa, tem até piadas ótimas sobre baixista, né? Que não serve pra nada, mas tenta, não tenta fazer nada, música sem erra ele. Uma nota pra você ver, erra uma nota no baixo pra você ver se todo mundo não olha feio, né? É verdade. Mas assim, é uma função, como a gente chama de cozinha, né? Junto com o baterista, em que eu sou totalmente, não diria dispensável, mas no Van Halen o foco é o guitarrista e o vocalista do Van Halen. Sim. E eu e o batera, a gente meio que faz a cama, né? E é um relaxamento pra mim, eu adoro. É muito bom. E eu agradeço a minha esposa por deixar eu fazer isso de vez em quando. Se não fosse ela. Mas é isso, mas é... Paulo, eu tenho comigo que o hobby diz muito... É um hobby, né? Diz muito como nós somos na nossa vida profissional, né? Por que eu tô falando? Rock, pauleira, coisas às vezes associadas a coisa, esse cara é louco, energia pura. Que pra tocar uma Koenig Bauer tem que ter nesse perfil. Eu diria, se uma pessoa que gosta de ópera, e são gostos, né? Difícil, é uma pessoa talvez mais calma, mais passiva, talvez não vai ser aquele cara agressivo, aquela pessoa... Eu gosto dos dois, como é que fica agora? Então você tá lá no meio, né? Mas enfim, né? Eu acredito que diz muito sobre o nosso perfil, né? Eu também, assim, eu também gosto de tudo, né? Não é só rock, mas assim, mas eu sempre tive uma vertente mais... acho que até nas feiras eu tento colocar alguma coisa mais pra esse lado, porque eu acho que dá uma energia. É isso. Dá, diferente. Pura energia. É isso. Algo mais? Cara, eu acho, Paulo, que se tiver algo que não você perguntamos, algo que queira acrescentar, muito Paulo. Obrigado, parabéns para vocês dois por essa iniciativa. A gente não tem isso, né, no ramo. O de vocês é o pioneiro e principal. Não parem, continuem firme. Não pararemos. Vou dar indicações para pessoas para vocês trazerem aqui, inclusive de concorrentes, que eu acho que é importante. Cara, né? que legal. Porque o mundo é grande, o ramo é encantador, como eu falei. Eu acho que é um ramo tem tanta energia, né? Emprega tanta gente, né? As pessoas não têm ideia do quanto que o ramo gráfico representa, né? E muita gente criativa e bacana para vocês trazerem. Parabéns aí pela iniciativa e tamo junto. Foi um prazer. Legal, Paulo. Que bom. Obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade, sua generosidade de estar aqui com a gente. A gente considera você um cara de trincheira. Foi a principal razão. O Printcast não segrega ninguém, mas a gente tem uma predileção pelas pessoas de trincheira. Para quem vive o dia a dia e está no calor da batalha. A gente sabe disso, a gente acaba encontrando com você em um ou outro lugar aí pela rua e
isso fala muito, isso mostra muito do teu perfil, cara. Eu acho que isso também é um indicador daquilo que você fez com a Koenig Bauer aqui, né? Eu comecei comentando, falando disso, mas eu tenho que dizer que existe uma legião de adoradores. Sempre teve a legião de adoradores de Koenig Bauer. E é muito legal. Eu acho que você deu um presente para esses caras. Você trouxe o melhor da Koenig Bauer para cá, para esse mercado que gostava muito, que de alguma forma sentia falta, e você entregou isso para os caras. E brigadíssimo, de coração. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Robert. Paulo, reforçando, obrigado. Galera do Nordeste, já deu spoiler aqui, próxima Aliança 360 Gráfico do Futuro está chegando. Quem estiver planejando em comprar máquina, não esqueça, comunidade de verniz. Galera, compartilha com os amigos, comenta, manda geral aí para cada vez mais o Printcast ficar cada vez mais relevante. Paulo, obrigado. Só faltou uma coisa. Okay. O Paulo agora é um queridinho da comunidade do Printcast. Legal. É um ritual nosso, tá? Passando. É um ritual nosso. Todo mundo se torna um queridinho. Obrigado. Legal, obrigado. Paulo, obrigado, galera. Obrigado, valeu. Até a próxima quinta. Valeu.